Bom dia, estamos aqui no dia 28 de julho de 2020 para mais um devocional aqui na Igreja Batista Maranata. A gente tem o prazer de poder abrir a palavra de Deus e poder refletir nisso hoje, né? Nosso texto que a gente vem olhando e os estudando tem sido 1 João, capítulo 2, e vamos começar hoje orando e pedindo a Deus que esteja falando aos nossos corações. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, reconhecemos que somos falhos, temos muitos erros e pecados, mas Deus, o Senhor tem nos dado a Tua graça, a Tua paz, a Tua sabedoria e a Tua palavra. Somos gratos e pedimos, Deus, que fale a nossos corações nesse dia, em nome de Jesus nós pedimos, amém. 1 João, capítulo 2, a gente está olhando de versículos 3a a 11, a gente vê nesse texto, a gente vê um princípio geral, né, que João está trazendo, que é obedecer os mandamentos de Deus. Aí nós vemos uma ponte, né, que é onde ele fala para a gente sobre o mandamento velho pelo fato de que Jesus já tinha falado em João capítulo 13 que a gente deveria amar uns aos outros, e Moisés, inspirado por Deus em Levíticos 19 e 18, né, também fala: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então é um mandamento antigo que João está falando, mas ela também no sentido novo. Por quê? Porque em versículo 8 de capítulo 2 ele fala: no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, Cristo, e em vocês, eu e você. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então a gente vê aqui que é algo, é um mandamento novo, no sentido de que cada pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador, essa luz ela vem a brilhar em nós. Não é a nossa luz, é o Espírito Santo que habita em nós, e essa luz é possível pela obra de Cristo, e a gente então passa a ter essa luz, e as trevas elas vão dissipando. Hoje em dia as pessoas falam que a gente vive, né, no pós-cristianismo, né? Basicamente tentando talvez descrever o mundo que a gente vive hoje, né? Mas eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso, mas uma coisa eu sei: quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, não existe mais pós-cristianismo. Aquela pessoa, o poder do Evangelho, ela entra na vida daquela pessoa, e ele começa a brilhar e as trevas começam a dissipar. Então, nós vemos que é um mandamento novo nesse sentido. Cada momento que a pessoa recebe a Cristo e as pessoas vivem andando nessa luz, ela vai se renovando, então ela é nova, né? Então, esse texto ela fala sobre obediência, e não existe uma evidência mais clara para as pessoas, para a gente saber que a gente é crente, além da questão da obediência. E mais uma vez eu digo, não é uma questão de sempre obedecer, porque a gente não consegue. Não é uma questão de dizer que é fácil obedecer, mas é uma questão de quero obedecer, é o espírito da obediência, é um desejo de obedecer. E essa obediência vem através de que a gente entende que Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa experiência de obedecer, ela vem à medida que eu não faço desculpas ao meu pecado, mas eu confesso meu pecado. Capítulo 1, versículo 9. Né? Então, a característica de um crente genuíno é habitualmente confessar. E a característica de uma pessoa que pensa que é crente é habitualmente negar e se desculpar. E aí a gente vê nesse texto que a gente vem olhando a questão da obediência. Vamos ler o texto de novo?
E aí a gente vai refletir nos versículos 9, 10 e 11 hoje. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então aqui a gente tem, mais uma vez, o princípio geral. Temos a ponte que vai nos aperfeiçoando, que é o amor de Cristo. E aí ele vai afunilar e do mandamentos, obedecemos os mandamentos para obedecer um dos mandamentos, que é amar o seu irmão. Então, a gente se encontra hoje nesse ponto, e o versículos 9 a 11, o foco aqui não é os mandamentos, e sim um mandamento. Obediência visto em amar o seu irmão. O texto ela é interessante e nos traz várias coisas que a gente pode aprender. Versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Então, como é que eu posso saber se eu sou um crente e seguidor verdadeiro? É obedecer os mandamentos. E João fala, vamos começar com um mandamento. E esse é, ame os seus irmãos. Lembrando que João, ele tinha um problema dentro da igreja, que eram os gnósticos. E os gnósticos, eles tinham uma dificuldade, várias dificuldades. Primeiro, eles não tinham a revelação. Os gnósticos achavam que eles tinham uma revelação e conhecimento especial, e o que eles tinham mesmo é heresia. Os gnósticos achavam que eles eram superiores aos outros por esse conhecimento que era uma heresia. Vê só o engano. Os gnósticos achavam que a igreja era composta de dois grupos. Um grupo especial, que tinha essa revelação, e os outros que não tinham essa revelação. Os gnósticos tinham essa arrogância e falta de amor. Agora, essas 4 coisas que eu acabei de falar para vocês, a revelação especial, superiores, 2 grupos e arrogância, você consegue imaginar como isso vai trazer divisão na igreja, uma divisão forte. E aí João está falando para esse grupo. Ele diz, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Muito simples. Vocês estão dizendo que vocês têm a luz, mas na verdade a prova é que vocês odeiam o seu irmão. Eles tinham um conhecimento errado. O conhecimento errado, ela sempre vai levar você para ter falta de amor para o seu irmão. Afirmo estar na luz e odiar o meu irmão é um conhecimento errado. Isso não vai funcionar, né? E o que a gente deveria desejar é que na nossa igreja, composta hoje, não sei, 400, 500 pessoas, eu não consigo amar todas essas pessoas, mas que legal seria se cada uma dessas pessoas tivesse uma história de como eles estão amando uns aos outros, porque andar na luz significa que eu, como crente, tenho histórias aonde eu vou estar amando as pessoas que são meus irmãos, andando na luz. Então, esse texto, ele continua a falar em versículo 10, quem ama seu irmão permanece na luz. Permanecer na luz de Cristo vai produzir amor pelo irmão.
Então, isso é tão certo quanto se você olhar hoje, a gente tem um solzinho. Você sai da sua casa, se sua casa é como a minha casa vira um cubo de gelo, né? Você sai na rua e fica debaixo do sol, tão certo quanto você vai sentir aquele calor na sua pele, é tão certo quanto andar na luz de Cristo, você vai amar o seu irmão. As trevas do mundo não fazem, desculpe, nos fazem odiar o nosso irmão. Mas a luz de Cristo, ela nos dá essa capacidade. Então, olha só, a vida de Cristo remove os efeitos da morte, né? A luz de Cristo remove as trevas. E o amor de Cristo remove o ódio pelo seu irmão. Então, Cristo, quando ele entra em nossas vidas, ele remove os efeitos da morte espiritual. Ele nos dá a luz e amor para com o nosso irmão. Então, permanecer na luz de Cristo é continuar amando o irmão. Permanecer na luz de Cristo nos dá oportunidade para fortalecer a fé dos outros. Olha só o que fala em versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Gente, quando a gente é causa de tropeço, a gente não está ajudando a causa de Cristo. Nós estamos prejudicando a causa de Cristo. Então, andar na luz, a gente consegue ver os buracos e evitar os buracos. Então, além disso, a gente vai ter oportunidades para guiar outras pessoas no fortalecimento da sua fé quando a gente está na luz. O oposto não vai acontecer. Ele fala em versículo 11 sobre as trevas e a cegueira e a falta de conhecimento. Então, estar na luz, ela nos dá essa capacidade e oportunidade de fortalecer os outros. Então, a gente é bênção na vida daquela pessoa. A gente ama aquele irmão porque andamos na luz. E a terceira coisa, em versículo 11, o não estar na luz de Cristo é estar num lugar ruim. Muitas pessoas não querem saber de Cristo e pensam que o lugar que eles estão é um lugar bom, mas é um lugar ruim, é um lugar de ódio, é um lugar de destruição, é um lugar de solidão, é um lugar de escuridão. Olha o texto. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, é um lugar escuro, difícil você ver as coisas. Muitas vezes na escuridão a gente pensa que a gente está vendo. É um lugar inseguro, por falta de visão. É um lugar que impossibilita a nossa visão e é um lugar longe da luz. É um lugar longe da luz. E a luz é que dá vida, a luz é que dá direção. Sabe, o triste das pessoas que odeiam, eles estão longe do amor de Cristo. E é o que nós precisamos, é o amor de Cristo. Então a impossibilidade dessa situação, ou você é a luz e está dissipando as trevas, ou você está nas trevas, cego e odiando o seu irmão. O crente genuíno que anda na luz de Cristo não pode odiar seu irmão. Simplesmente isso aí não pode acontecer. Temos que amar o nosso irmão, não na sua conduta repreensível e errada, né? Então a gente tem que fazer essa qualificação aqui, né? Amar o meu irmão não significa que eu estou pactuando com sua conduta errada ou com hábitos que eu não concordo, que são antibíblicos. Não. Amar o meu irmão é levá-lo para a luz. Eu tenho que amar o pecador e odiar o pecado. Então, amigo pecador, saia da escuridão e venha para a luz. A luz de Cristo. É o melhor lugar, é o lugar de paz, de esperança. E então a gente não está pactuando com o erro, a gente está buscando levar a pessoa para o lugar em que ele vai crescer, um lugar seguro, um lugar de calor, um lugar de visão, um lugar de bênção, que é a luz de Cristo.
Eu queria só, olhando esse texto, passar 3 diretrizes de como sabemos que podemos saber que estamos amando nosso próximo, certo? A primeira aqui que a gente pode ver é um crente genuíno não se considera superior a outros crentes. Então a gente vê que os gnósticos eles se achavam superior, né? A gente não é superior. E o nosso pastor jiu-jiteiro paulistano, domingo, ele usou o texto em Filipenses, que eu vou ler, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Eu e você podemos ter mais maturidade espiritual, mas não sou superior. Eu e você podemos ter mais conhecimento espiritual, mas eu não sou superior. Você pode ter mais talento do que eu, mas eu não sou superior por causa disso. O mundo pode pensar que sim, mas no regime da igreja, naquilo que Cristo criou, não é assim. Você pode ter mais influência, mas você não é superior. Um crente genuíno não se considera superior aos outros. Um crente genuíno, ele obedece os mandamentos, aí ele funila no obedecer o mandamento, amando ao meu próximo, e isso traduz em não ter um espírito de superioridade. Um crente genuíno faz tudo para manter a unidade. Irmãos, a Bíblia fala de não reclamar. Reclamações não promovem unidade. Ou quando a gente exige o nosso querer na igreja, também não vai promover a unidade. Ou quando eu fico magoado com algum irmão, a tal ponto que ou eu acabo me isolando ou acabo influenciando outros, isso não promove unidade. Somos a igreja de Cristo e temos a luz de Cristo e somos chamados para ser radicalmente diferentes. Em Efésios 4:3, Paulo fala, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O mundo não conhece esse tipo de vínculo. O crente genuíno, ele obedece os mandamentos, ele vai funilar para um mandamento específico de amar o seu irmão, e para isso ele vai fazer de tudo para manter a unidade. E a terceira e última coisa hoje. Um crente genuíno é intencional em construir pontes para aqueles que são um desafio para você amar. Sim, existem pessoas que são desafios, né? Mas você quer crescer a igreja? Se a igreja crescer e tiver mais pessoas, é mais difícil. Tem gente que tem o pensamento, não, vamos manter a igreja pequena, porque aí tem menos pessoas, e aí a gente não tem tanto problema. Não, irmão. O que precisa mudar não é a quantidade, porque só precisamos de um irmão para que a nossa paz seja que desapareça, né? Só precisa de um. O que precisa mudar é o nosso pensamento. A gente precisa se tornar intencional em amar aquelas pessoas que normalmente a gente não amaria. Cristo foi intencional. Olha só. Cristo foi tão intencional, ele não se considerou superior a nós. Cristo nos considerou superior a si mesmo, morrendo naquela cruz, vindo para esse mundo. Cristo fez e faz de tudo para manter a unidade. Cristo foi intencional ao construir uma ponte para a minha vida e para a sua vida. E Deus nos chama para essa luz. É a luz de Cristo, irmãos. 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ser intencional, manter a unidade e não se considerar superiores aos outros. Andar na luz ou nas trevas. As trevas trazem confusão, cegueira. E a gente pode ver o nosso mundo anda cambaleando, cego. Precisa da luz de Cristo. É a única resposta. E que nós possamos brilhar essa luz. Mas como é que a gente vai fazer isso?
em obediência à única evidência que somos genuinamente de Deus e de Cristo. Estamos andando na luz. Obediência. E essa obediência, aqui em 1 João, capítulo 2, o teste é uma obediência que ama o seu irmão. É assim que as pessoas vão nos conhecer. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com pessoas que têm nos amado, têm andado na luz e nos levado para perto do Senhor. Que o Senhor tenha usado instrumentos maravilhosos, Deus, de que a gente é grato. A gente olha a história de pessoas como o próprio apóstolo João, o apóstolo Paulo, homens que andaram na fé, andaram na luz, amando os irmãos, falando a verdade em amor. Deus, que possamos amar o nosso próximo, brilhar a luz de Cristo, amando nossos irmãos. E que a nossa igreja, mesmo se eu não consigo ver todos, Deus, me dê uma história em que eu possa amar algum irmão e que cada um dos membros da nossa igreja possam estar fazendo a mesma coisa, sendo bênção. Deus, é muito bom poder andar na luz e amar o nosso irmão. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe tudo que vamos estar fazendo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, que possamos andar na luz e tenha um excelente dia.